gostaria de, esta semana, fazer um pequeno comentário a respeito da situação que nós estamos vivendo no Brasil e, sobretudo, a liderança católica do Brasil diante das eleições que irão acontecer. Veja, não se trata de dizer em quem votar, porque eu, sinceramente, não tenho muita iluminação em quem é que você deveria votar. Já expressei a minha ideia em quem não votar. Quem gostaria de saber qual é a minha posição em quem não votar, basta acessar ali o link que está no site em quem não votar e você vai ver qual é a minha opinião. Agora, o que é que eu acho que não deveria acontecer? Que é inútil essa campanha toda que está acontecendo na internet de votar nulo. Por quê? Porque a nossa legislação, pelo que me parece, a nossa legislação não vai anular a eleição por causa de votos intencionalmente nulos. Porque a maioria absoluta é calculada a partir dos votos válidos. Na prática, quer dizer o seguinte, se 10 pessoas estão votando, para que um candidato vença, ele precisa ter 5 votos, ou seja, 50% dos votos. Acontece que, se 3 pessoas anularem o voto, o cálculo de 50% dos votos vai ser feito em cima do número 7. Ou seja, a pessoa precisa só de 4 votos para ganhar, quando antes ela precisava de 5. Ou seja, se você vota nulo, você está simplesmente entregando o doce na mão do candidato majoritário. Então, voto nulo não é negócio. Não acho que isso vá levar a nada. O negócio é o seguinte, é você rezar, pedir a Deus, escolher dos males o menor, tomar um engove e ir lá votar, esperando que você não vomite no caminho. A grande verdade é essa. Ah, mas você vai dizer, mas padre, se eu votar num candidato que possivelmente possa ser abortista, eu serei excomungado. Não é isto. Ou seja, existe um verdadeiro pecado quando uma pessoa vota num candidato abortista quando existe um outro candidato disponível. Por exemplo, um padre amigo meu, ele é padre nos Estados Unidos, ele foi meu colega lá em Roma, padre Scott Newman. Ele disse aos fiéis, nas eleições, onde as pessoas votaram para escolher entre Obama e McCain, disse o seguinte, aqueles que votaram no Obama, façam o favor de pedir perdão a Deus e ir se confessar porque vocês pecaram. Por quê? Porque entre McCain e Obama havia um candidato disponível, que era o McCain, que era clara, decidida e terminantemente anti-abortista, enquanto o Obama é um abortista de marca maior. Então, é claro que você pecou. Mas veja, porque uma pessoa votou no Obama, não necessariamente ela está excomungada. Não é isso. Você precisa ser realmente cúmplice direto do pecado de aborto para que a pena de excomunhão seja infligida sobre você. Tá? O que não quer dizer que não seja pecado. Tá? Tem que distinguir as duas coisas. Uma coisa é excomunhão, outra coisa é pecado. Bom, tendo dito isto, o que é que mais me preocupa nessa situação atual de eleições? O que me preocupa é a covardia dos líderes católicos. Isso é que me preocupa. O que eu estou preocupado é na covardia e na falta de retidão de líderes católicos. E aqui, o escândalo maior é quando nós falamos de padres e de bispos, que são verdadeiros covardes e mestres da desconversa. Para você entender do que é que eu estou falando, eu vou contar um pequeno episódio da minha vida, que mudou a minha vida completamente. No dia 31 de janeiro de 2005, dia de São João Bosco, eu decolei num avião da cidade de Londrina, no Paraná. 5 minutos depois da decolagem, houve um estouro na turbina direita. Saiu uma faísca, o clarão iluminou a cabine, era de madrugada, e lá estávamos nós, com medo de tudo aquilo que estava acontecendo. Alguns segundos depois, um segundo estouro. Pois bem, todo mundo ficou preocupadíssimo. Eu fiquei observando o que estava acontecendo com o avião. Com toda clareza, o avião não estava caindo, não havia nenhum sinal disso. Não houve verdadeiramente uma explosão, houve só um estouro, um forte barulho com uma faísca. Então,
eu fiquei atento para que, se o avião começasse a cair, dar absolvição geral para todo mundo, porque eu não queria ali aumentar o alarde e a preocupação das pessoas. Mas eu sabia muito bem que aquela absolvição valeria para todos os passageiros, mas não para mim. Então o que é que eu fiz? Eu disse o meu ato de contrição. Pedi a Deus perdão dos meus pecados, aceitei de Deus a morte que Ele tinha reservado para mim e fiquei esperando. Foram, acho que os 5 minutos mais longos da minha vida, enquanto não vinha notícia da cabine de comando. Enquanto isso eu tive tempo de pensar. E pensei o seguinte: agora eu vou morrer. Eu vou me apresentar diante de Deus, com 13 anos de sacerdócio, que era o que eu tinha na época, agora tenho 18 anos de sacerdócio. E Nosso Senhor vai perguntar: Padre Paulo, eu te dei o dom da oratória, o dom da pregação, e o que é que você fez com ele? Você simplesmente, covardemente, se escondeu diplomaticamente. Por quê? Porque o que estava no meu coração naquela época era que eu devia ser diplomático, cuidadoso, porque se eu não fosse diplomático e cuidadoso, quem sabe eu não seria bispo, quem sabe não faria carreira na igreja, quem sabe eu não ia para frente. Mas agora Deus estava pedindo contas da minha vida. Ou seja, eu ia morrer sem ser bispo. Eu ia morrer sem ser importante na igreja e, no entanto, ia me apresentar diante do juiz. E Deus iria pedir contas do meu silêncio. Porque eu havia me comportado como um cão mudo. Eu havia me comportado como um cão que deveria ladrar diante da presença do intruso, do ladrão, do lobo, assassino que se aproxima, mas tinha ficado quietinho, diplomaticamente, para não ferir as suscetibilidades, para não dizer nada de politicamente incorreto, etc. e tal. Dali para frente, eu vi que não adiantava essa diplomacia. Dali para frente, Deus me salvou daquele acidente aéreo e eu comecei a viver sabendo que minha vida, dali para frente, não me pertencia mais. Já não me pertencia antes, mas agora muito menos. Que Deus estava prorrogando a minha vida. Que minha vida tinha terminado no dia 31 de janeiro de 2005. E que eu estava vivendo um tempo supletivo que Deus havia prorrogado. Deus estava dando um tempo complementar. Mas que eu, na verdade, já estava morto. Foi aí que eu comecei a aprender realmente o que é o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio do saber, diz a Sagrada Escritura. Significa que nós precisamos querer agradar a Deus e não agradar aos homens. Até então, eu estava me comportando com um temor dos homens, um temor mundano. Esse temor mundano, a igreja costuma chamar com o nome de respeito humano. Respeito humano é isso. É quando você tem medo de desagradar as pessoas que estão ao seu redor e, ao invés de agradar a Deus, você quer agradar os homens. Se você é colocado diante de uma escolha entre agradar a Deus e agradar os homens, você prefere agradar os homens e isso é um pecado. E o nome desse pecado é respeito humano. Então aprenda essa linguagem. Respeito humano é o pecado de agradar os seres humanos. Temor de Deus é uma virtude. Mas, padre, nós temos que temer a Deus? Sim. Nós temos que ter medo de perder Deus. Nós temos que ter medo de perder esse bem maior que é nosso Senhor. Nós temos que ter medo de ofendê-lo. Nós temos que ter medo de ofender o seu coração. Como Francisco Marto, o pequeno pastorzinho lá de Fátima, ele fazia penitências porque Nossa Senhora tinha dito para ele que os pecados ofendiam o coração de Jesus e ele fazia as penitências para consolar o coração de Jesus. Nós precisamos ter essa sensibilidade de querer agradar a Deus, de consolar o coração de Jesus, de querer verdadeiramente os céus e temer perder a Deus eternamente.